Primeira tutoria do módulo 2, etapa 6. Caio e Márcia estavam felizes com o desenvolvimento do filho Bruno, com apenas 6 meses, já havia começado a engatear, como era de esperar. Em poucos dias ocorreu o primeiro acidente, com a criança batendo o nariz e a boca contra o chão. Isso é normal. O choque levou um sangramento inicial pelo nariz e por um corte na gengiva, que quando parecia estar estancando, essa parte é importante, voltou com toda a força, para espanto de Caio e Márcia, observando que a toalha que estavam usando estava cada vez mais encharcada de sangue. Diante desse quadro, Bruno foi levado às pressas para a emergência, onde foi atendido pela pediatra de plantão, que solicitou um hemograma e coagulograma. Enquanto aguardava os exames, a médica fez uma anamnese detalhada para sintomas hemorrágicos, tanto na criança quanto na família, e descobriu que Márcia teve um tio que era portador de hemofilia. Após alguns minutos, os resultados chegaram e revelaram que o hemograma estava normal, mas o coagulograma estava alterado. No coagulograma dele, a gente pode perceber a protrombina, ela está dentro dos valores de referência desse laboratório, só que o tempo de protrombina, só que a atividade da protrombina, ela também está normal, só que o tempo da tromboplastina parcial, que é a TTPA, ela está um pouco aumentada. O limite até 38, ela está 98. E o tempo de sangramento aqui, no caso, está normal. Aí a médica, considerando o quadro clínico, laboratorial e antecedentes familiar, aventou a possibilidade de coagulopatia hereditária, citando a possibilidade da criança ter nascido com uma deficiência de algum fator de coagulação. Agora, Bruno deveria aguardar a chegada do hematologista, que tinha orientado a conduta por telefone. Assim que chegasse, daria sequência de investigação diagnóstica. Esse quadro aqui é para a gente poder avaliar depois. Então, o paciente, ele começou com um pequeno estancar do sangramento, só que depois eu tô com toda a força de sangramento. A gente vai entender como é que funciona isso aqui. Como é que ocorre o evento da formação do tampão plaquetário? Primeiro tem a lesão do vaso pelo corte, aí o próprio músculo ele faz uma constricção vascular, aí ocorre o tampão plaquetário, que é toda essa sequência aqui. Depois do tampão vem o coágulo sanguíneo e a organização fibrosa ou dissolução do coágulo, que é a última etapa. Se a gente for olhar aqui, ó, as etapas da hemostasia são 3. Ó, primeira, segunda e terceira. A primeira, os próprios vasos sanguíneos fazem a constrição, que vai diminuir o fluxo, vai diminuir a permeabilidade vascular. As plaquetas vão fazer adesão e agregação plaquetária, que é aquela sequência que eu vou falar agora. E aí, culmina no tampão plaquetário. As plaquetas, elas vão liberar, dentro delas tem actina, miosina, tem hormônios, tem fator de estabilização da fibrina, que é o fator 13. Aí a segunda etapa da hemostasia, que são os fatores de coagulação, é a cascata de coagulação e o coágulo de fibrina. E a terceira etapa são os fatores fibrinolíticos, que ocorre a fibrinólise, para que as fibras de fibrina não fiquem, o coágulo não fique lá para todo sempre, né? Que vai ter a degradação de fibrina enzimaticamente, eliminando o coágulo formado na hemostasia da segunda etapa. E tem também a reparação do vaso. A sequência do tampão plaquetário é assim: as plaquetas em contato com a superfície lesada vai alterar alteração das características, dilatação de pseudóplitos. As proteínas contráteis, elas vão se contrair, vai ter liberação de grânulos com fatores ativos. Os fatores ativos aderem ao colágeno e o fator de Wolff-Lebrun, que eu já vou falar o que é. Vaza pelo plasma do tecido traumatizado, ocorre secreção e formação de aumento de ADP, que é a energia, e tromboxana 2, mais alguns fatores de coagulação. Tem outras coisas que secreta também, mas eu não anotei. Atua nas plaquetas vizinhas, ativando-a, e tem uma ativação sucessiva de plaquetas. Então, é assim, quando ocorre uma lesão do vaso, e aí vai ter a constrição vascular, as próprias plaquetas lesionadas vão ativar as plaquetas do lado, e com isso vai tendo todo um feedback positivo. Agora a gente vai avaliar como que a gente olha a cascata de coagulação, que é a segunda etapa da hemostasia. A cascata ela é dividida em 2 passos. Isso aqui foi a cascata que eu fiz, ela é do modo antigo.
dois passos, dentro e fora do vaso. Então, é a via extrínseca fora e a via intrínseca dentro. Deixa eu começar aqui pela via extrínseca, que tem menores passos. Na via extrínseca, ela pode ser explosiva, como está escrito aqui, ó. Ela é limitada pela quantidade de fator tecidual e geralmente ela ocorre em até 15 segundos. Então, o que acontece? Ocorre um trauma tecidual, um corte, alguma coisa do tipo, e aí ele vai ativar o fator tecidual. Ó, umzinho, primeira etapa, ativa o fator tecidual. O fator tecidual, junto com o fator 7, vai ativar o fator 7, então vai ter fator tecidual junto com fator 7 ativado, o Azinho é de ativado. Junto com o cálcio, vai vir aqui para ativar o fator 10. Essa é a via extrínseca. Na via intrínseca, que todo esse processo está ocorrendo junto. Essa separação só tem para que fique de uma forma mais didática de entender. Então, a via intrínseca, é o que eu coloquei aqui de verdinho, tem mais passos. Como ela precisa de uma série de fatores, ela demora de 1 a 6 minutos para que ocorra a coagulação. Então, quando tem o trauma tecidual, aí ele entra em contato com o colágeno traumatizado, o próprio colágeno do endotélio mesmo, que o colágeno tem uma carga negativa. O colágeno vai entrar em contato com o fator 12, e aí ele fica ativado, vira fator 12 ativado. O 12 ativado em contato com o cininogênio de alto peso molecular ou a pré-calicreína, que vai acelerar essa reação, vai transformar em fator 11. E aí o fator 11... Não, vai se transformar em fator 11A. Fator 12A ativado junto com o fator 11 transforma em fator 11A. Que na presença de cálcio faz que o fator 9 seja transformado em fator 9A, que precisa do fator 8, junto com os fosfolipídio plaquetário, mais a trombina aqui não é certeza, que vai se transformar o 8 ativo em 8A, que vai ajudar a via extrínseca na conversão do 10 em 10A. O 10A junto com o fator 5, obrigatoriamente junto com o fator 5, mais na presença de cálcio, vai fazer com que ocorra o complexo ativador da protrombina. A protrombina é o fator 2, junto na presença de cálcio, mais de vitamina K. Ela é transformada em trombina, ó, protrombina, trombina. Fibrinogênio, que vai ativar junto com o fibrinogênio, que vai fazer monômeros de fibrina. O fibrinogênio, ele é de alto peso molecular também, ele é uma molécula grande, então ele precisa primeiro se transformar em monômeros, para depois se transformar em fibrina. A malha de fibrina, ela vai ficar estabilizada pelo fator 13, que é um estabilizador de fibrina, e com isso faz que as fibras de fibrina fiquem com ligações cruzadas. Para a gente avaliar essas 3 etapas, ó, essas 3 vias, porque aqui, ó, aqui é só a via extrínseca, aqui é a via intrínseca, até o 10. Do 10 para baixo é a via comum, tanto extrínseca quanto a intrínseca. A gente, na via extrínseca, a gente fede o tempo de atividade da protrombina, que tem que ser uma média de mais ou menos 2 segundos, mas depende de laboratório para laboratório. Então, tá avaliando a protrombina, é via extrínseca. Um macetinho que eu pensei foi o ex é pró. Isso não faz sentido, mas me ajudou a decorar. Pediu protrombina, tá avaliando via extrínseca. O único fator que pode estar alterado é o fator tecidual ou fator 7. Pediu tromboplastina parcial ativada. É a via intrínseca, geralmente ela ocorre em menos de 38 segundos. E aí pode estar ativado, pode estar alterado todos esses fatores. 12, 11, 9, 8. 12, 11, 9, 8, até o 10. O 10 já começa na via comum. A via comum, o exame que a gente pode pedir é esse aqui, o tempo de trombina, que ele é usado para avaliar a via comum. O macetinho que eu precisei para conseguir decorar essa ordem é assim, ó, 12, 11, 9. 9 é o B ao contrário, é o B de cabeça para baixo. Então, o 9, o fator 9, ele é responsável pela hemofilia B. Então, quando a pessoa tem hemofilia do tipo B,
ela tem ausência do fator 9, uma atividade muito diminuída desse fator. E aí, 9, qual que é a outra hemofilia? 8. 8, tem que decorar, é a hemofilia do tipo A, ela é a ausência do fator 8. A hemofilia do tipo C, ela não é muito estudada, mas ela é a ausência do fator 11. O fator 12, ele não causa manifestação hemorrágica, então, assim, ter ou não ter ele não, a gente não sabe se faz diferença ou não. A hemofilia, pra gente conseguir falar, olha, essa pessoa tem hemofilia, é o exemplo desse casinho que a gente deu no começo. Que ela começa a... Ela tem a plaqueta normalmente, só que depois ela volta a sangrar muito de uma vez. Isso é o caso típico de hemofilia. Porque não tem alteração da hemostasia primária. A hemostasia primária vai estar normal, tanto que a pessoa não vai ter peteca se ela tiver com hemofilia. O que é bastante característico dessas doenças é a manifestação clínica. O tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina, porque como é fator 8 e 9, fator 8 e 9, 8 e 9 aqui, eles estão na via intrínseca. Então, o que a gente vai ler na via intrínseca? É o tempo de tromboplastina, o TTPA. Ele vai estar aumentado, porque vai estar faltando um dos fatores, né? Vai alterar toda a cascata. Então, o tempo de tromboplastina vai estar aumentado. Quando, nesse caso aqui, do começo, a gente não sabe se a pessoa tem deficiência do fator do tipo A ou do tipo B, do fator 8 ou do fator 9. Então, o que pode ser feito? Pode ser dado plasma, porque no plasma ele contém os dois fatores, ou se souber qual fator que é o que tá faltando, o tratamento mais usado atualmente é dar o fator ele purificado ou dar ele recombinante, tanto pro tipo A, tanto pro tipo B. Na clínica dessas doenças, o que prevalece são aquelas doenças. Tem hemorragia intracraniana, 10%, 30% do caso de morte. Tem hematomas intramusculares, retroperitoneais, pessoas, gastrointestinal, genitália com hematúria. Então, tem a hemartrose, que é aquela quando tem sangue que começa a ter muito sangue no joelho, e aí é característico. Um dos principais lugares que aparece é no joelho, e aí vai formando... Esse aqui era um casinho que tinha, que aí vai formando uma bolsinha na sinóvia, vai comprometendo bastante a articulação, porque vai pelo acúmulo de sangue que vai tendo ali, e aí pode comprometer a mobilização da articulação, a pessoa pode ficar sem andar, dá muito edema, dá dor. Não é indicado fazer punção, a não ser que seja comprimido bastante aquela região. Não é indicado pelo risco de poder ter infecção. E é isso, tem um caráter hereditário, mais recessivo das hemofilias. É uma doença ligada ao cromossomo X, então, se a gente pensar nesse caso aqui, o tio do menino teve hemofilia. Então, o tio, descobriu que a Márcia teve o tio. Márcia era a mãe do Bruno. Então, se a Márcia teve um tio, a mãe desse tio, com certeza era portadora, porque foi ela que mandou o cromossomo X pra esse tio. Então, se a avó da Márcia e desse tio, que são a mesma avó, elas têm um cromossomo X, com certeza a Márcia também é portadora, e com certeza foi esse X afetado que ela mandou pro Bruno, porque essa doença é uma doença recessiva de caráter extra ligada ao cromossomo X, quase exclusivamente do sexo masculino. Tem também no feminino, mas é necessário que seja manifestado nos dois X, nos dois cromossomos. Para diferenciar com a doença de Vaux-Willebrand, a gente pode pensar que na doença de Vaux-Willebrand tem alteração da hemostasia primária, então aquele tempo de sangramento, que é principalmente por causa das plaquetas, vai estar alterado. O tempo de tromboplastina também vai estar alargado, porque vai estar alterada a via intrínseca, fator 8,
Mas pode acontecer que nenhuma prova hemostática esteja alterada. Pode ser que esteja tudo normal e não aconteça nada. Geralmente, o fator de Wolff-Lebrun, ele é sintetizado pelo endotélio, pelos megacariócitos, ele é responsável pela adesividade plaquetária ao colágeno do subendotélio ao sítio de lesão vascular. Uma outra função dele, ele protege o complexo, ele forma um complexo com fator 8, é meio que para proteger, para que ele não seja destruído. Então, quando não tem o fator de Wolff-Lebrun, ele fica mais suscetível a ataques daquelas proteínas proteolíticas. Ele é dividido em tipos e o que a gente tem que saber basicamente é que um desses tipos ele age como uma hemofilia. Ele tem um caráter recessivo, age como uma hemofilia, o resto é predomínio de caráter dominante. A gente pode suspeitar dessa doença, principalmente quando é um caso assim, a mulher tá com menorragia. Geralmente é uma troca de absorvente a cada hora, e aí pode ter uma manifestação tardia, a pessoa não sabe que tem, ela pode conviver com isso. Aí quando precisa retirar um dente, não para de sangrar, e aí vai pesquisar, vai ver que tem a falta desse fator de Wolff-Lebrun. O diagnóstico ele pode ser feito, medido pelo teste de ELISA, que aí faz a medição do antígeno. Não adianta fazer o coagulograma, porque no coagulograma não vem o fator de Wolff-Lebrun. Ele vem a tromboplastina, o tempo de sangramento, o tempo de protrombina e a atividade da protrombina. Então, tem que pedir o coagulograma com o fator de Wolff-Lebrun para saber se os fatores, se está numa quantidade normal. Ou pode fazer o teste histocetina, que ele vai medir a atividade. O teste de histocetina mede a atividade e o antígeno de GFV do fator de Wolff-Lebrun mede a quantidade do fator. O tratamento mais eficaz que é feito é reposição de concentrados ricos de fator de Wolff-Lebrun, que são concentrado 8, aumentado ou intermediário purificação. Não é feito mais tanto crio precipitado, porque precisa de muitos doadores de plasma para poder fazer uma bolsinha, e a pessoa vai ter que tomar muito plasma e corre o risco também de ter muita contaminação infecciosa, então não é muito usado. O que é mais usado, tratamento mais eficaz, é a reposição de concentrados ricos em fator de Wolff-Lebrun. Também não é feito muito a desmopressina, DDAVP, porque ela é um medicamento caro, ela é um hormônio antidiurético e não é muito usado. Então, o que é mais usado mesmo é o fator rico de Wolff-Lebrun, rico em concentrados. Agora, só para falar um pouco dos anticoagulantes, são principalmente 3. Ele tem a uniformidade das células endoteliais. Quando tem um trauma tecidual, rompe a ação dos anticoagulantes. Então, faz com que perde essa uniformidade das células endoteliais. Pode perder a camada do glicocálix do endotélio, que repele os fatores de coagulação e as plaquetas. A camada de glicocálix faz isso. Perde a camada de trombomodulina. A trombomodulina ela liga a trombina, ela liga a trombina, e a trombina ela lentifica a coagulação pela remoção da trombina e também pela plaqueta plasmática, a proteína C, que atua como anticoagulante ao inativar os fatores 5 e o fator 8 ativado. Então, é a ação dos anticoagulantes. Pode ter também a ação da heparina. A heparina, ela age principalmente em conjunto com a antitrombina 3. Ela remove os fatores ativos de coagulação, além da trombina, os fatores 12, 11, 10, 9 ativados. Já a plasmina, ela faz a lise dos coágulos. Ela digere as fibras de fibrina e algumas outras proteínas coagulantes, como o fibrinogênio, fator 5, 7, 12 e a protrombina. Como é que funciona? O coágulo, ele contém plasminogênio, que aí o tecido lesado tem ativador de plasminogênio que vai agir aqui, ativando,
vai ter a plasmina e com isso vai acontecer a lise do coágulo.